Pronto, agora sim, só vou passar o host para Isabela, mas podemos começar sim. Ok, então agora formal e oficialmente, bom dia a todos os palestrantes e os ouvintes que estiverem assistindo aqui esta sessão. É uma sessão muito interessante, com temas instigantes, polêmicos, neste segundo dia do Simpósio de Estudos Judaicos. É uma honra presidir esta mesa. Eu transito por algumas destas temáticas, então para mim vai ser duplamente interessante estar aqui ouvindo vocês. Isto posto, passo a palavra a Camila Fábio Fernandes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre a influência do imperialismo britânico para a questão palestina. Por favor, Camila, você tem 15 minutos, alerto sobre isso aos outros participantes, com exceção da dupla, que vai poder falar cada um de vocês 10 minutos, totalizando 20. Mas aqui a Camila vai falar 15 minutos e quem vai monitorar o tempo é nossa aluna de pós-graduação, Isabela Coelho. Por favor, Camila, seja bem-vinda e estamos aqui para ouvir você. Bom dia, muito prazer estar aqui perante a todos. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite no meu e-mail. Eu sou formada na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e eu segui meus estudos pelo Núcleo de Estudos Judaicos na FRJ, e aí, como orientador, tenho tanto Michel German, pela UFRJ, como Vitor Leandro Gomes, pela UF. Então, são dois orientadores, por assim dizer. E esse tema é o meu tema de pesquisa da monografia, pretende ser o meu tema de pesquisa do mestrado, hoje em dia pesquisas mais individuais, por não estar dentro de um programa de pós-graduação ainda. E eu queria saber se eu posso compartilhar o PowerPoint, ou não faz sentido? Sim, claro, Isabela vai ajudá-la. Perfeito. Ótimo, acho que já está. Eu só não sei. Tá, perfeitamente. A minha pesquisa, ela se rege em torno de explicar como que, na verdade, o conflito entre judeus e árabes palestinos aconteceu não necessariamente por um conflito religioso, ou então um conflito em que dois povos não se entendiam desde sempre, mas, na verdade, através de uma premissa, uma consequência do imperialismo britânico. Para isso, eu faço um remonte histórico, tanto nas definições mais básicas sobre o que é imperialismo, como ele se manifesta no final do século XIX e ainda no século XX, e como que tanto o imperialismo como os movimentos nacionalistas europeus, que vai dar origem ao sionismo lá na Europa, vão ser os fatores que, na década de 20 do século passado, vai ser a sementinha para o início dos conflitos. E aí, pegando a definição mais básica de imperialismo como uma expansão do mercado capitalista, seja antes dentro de uma fronteira nacional, ele vai para fronteiras internacionais, além da monopolização dos países subdesenvolvidos. Eu venho definir imperialismo assim, apesar de ter outras definições, e como a gente já sabe, a Europa foi ótima em fazer isso durante o século XIX. Eu vou definir o nacionalismo como um movimento que pretende unificar uma sociedade através de fatores em comum, seja crenças, culturas, e trazendo o sentimento de pertencimento de um povo. E nisso eu entendo o sionismo também como parte desse movimento nacionalista, principalmente o sionismo de Theodor Herzl,
que ele vai falar da ideia da construção de um Estado Nacional Judeu. E, para mim, esses são os pilares que vão dar, não necessariamente origem ao conflitos, mas vai ser os primeiros pontos a serem tratados quando a gente vai falar sobre a questão palestina. E aí, a gente tem, em termos de história, toda a questão durante a Primeira Guerra, os países, principalmente França e Inglaterra, dividindo o Oriente Médio, já esperando o desmantelamento do Império Otomano. Então, já havia negociação para dominar aquela região. Vai ter o Tratado de Saxe-Picot, principalmente, em que a França e a Inglaterra vão fazer essa divisão das terras antes mesmo da guerra acabar. E vai ser através dessa guerra através desse tratado, e também com alguns outros tratados que a Inglaterra vai fazer, não só o Tratado de Saxe-Picot com a França, mas as correspondências de Hussein McMahon, que vai ser... Hussein vai ser um xerife, um líder regional na região da Palestina, e McMahon vai ser um enviado britânico. Eles vão trocar cartas em que McMahon vai pedir a ajuda de Hussein para se levantar contra o Império Otomano, né? Vai ter todo o diálogo no sentido de lute contra o Império Otomano, que vamos garantir a você a construção de um Estado Nacional. Ao mesmo tempo, há toda a questão da Declaração de Balfour, que é justamente dos judeus sionistas na Inglaterra, pedindo o apoio inglês para a construção de um Estado judaico na região da Palestina, né? Isso vai ter um apoio. E, ao final da Primeira Guerra, quando a gente tem a Liga das Nações, a gente vai ter o mandato britânico para a Palestina propriamente. E vai ser justamente aí que eu entendo como o início do conflito. Durante as negociações da Liga das Nações a respeito do mandato britânico, os Estados Unidos vai fazer um levantamento na região da Palestina, onde já tinha soldados britânicos, e sobre justamente ver o que entende esse entendimento da entrada de judeus para a região. E boa parte, tanto dos soldados quanto da própria população, não vê isso com bons olhos, entende que isso pode gerar um problema no futuro. Isso é descrito em cartas e documentos, tem nos próprios documentos da Unispal, futuramente. E o Reino Unido vai adotar uma postura de negligência. Ele vai negligenciar isso, porque o que mais importa é o imperialismo britânico para a região, é a entrada de judeus europeus na região, porque entende-se que os povos árabes são vistos, de certa forma, como bárbaros, exóticos e não tão bem civilizados, partindo muito do pressuposto da identidade, da ideologia da época, bem orientalista. E quando o Reino Unido assume efetivamente o mandato, né, para a região, a entrada de judeus vai se escalonar. Lembrando que o movimento sionista, no final do século XIX ou início do século XX, era bem pequeno ainda, mas isso vai ganhando força com o tempo. As primeiras ondas migratórias elas vão crescendo, vão ficando cada vez maiores. E isso, obviamente, para a população árabe que já existia lá, é vista como um certo temor, um certo descaso, uma vez que não é feito de forma organizada ou pensando na construção de uma harmonia entre esses dois povos, até que vai chegar o momento da Guerra Civil na década de 30, onde vai ver as políticas de livros brancos, que a Inglaterra vai limitar a entrada de judeus. E, consequentemente, vai ser justamente na década de 30 que a gente vai ver os movimentos fascistas na Europa, principalmente com perseguição aos judeus. Então,
os judeus que antes, se antes do sionismo essa a taxa de imigração era pequena, na década de 30 vai crescendo, vai ficando cada vez mais alarmante, mais necessária, e justamente quando a Inglaterra instaura a política de livros brancos, os judeus eles vão entender isso como uma afronta e vão passar por isso, né? Vão continuar a sua imigração, mesmo sem um apoio britânico. Tudo isso, para mim, é o escalonamento que vai, após a constituição do Estado de Israel ao final da Segunda Guerra, vai ser os fatores principais que levam a questão palestina como a gente entende hoje. Se hoje a gente vê dois povos que não conseguem se entender, uma região que a gente não consegue trazer uma solução plena entre a construção de dois estados nacionais, a construção de um estado só com duas nações, eu acredito que é muito sobre o descaso britânico nesse primeiro momento do mandato da década de 20 até 45, principalmente quando o Reino Unido resolve sair em 46 falando, olha, tem esse problema, eu lavo as minhas mãos, não vou resolver, você é a ONU recém-criada que resolva. Eu entendo que é justamente essa narrativa britânica entre negociar com a França, negociar com árabes locais, palestinos, negociar com judeus, sionistas, é justamente essa articulação britânica que vai ser a origem fundamental para o conflito. Camila, você tem 5 minutos. Ah, perfeito. E principalmente para pesquisas futuras, eu pretendo olhar, observar e tentar entender, pesquisar necessariamente como que esse conflito que ele nasce, já vai fazer 100 anos, basicamente, ele se mantém até os dias de hoje. E aí, pensando muito no que o Benedict Anderson fala em Comunidades Imaginadas, sobre a constituição de nação, e a ideia do nós e eles, como fomentar a narrativa de um Estado nacional, eu acho que é mais ou menos por onde eu pretendo seguir. A ideia de que israelense, existe muito porque existe um inimigo, e assim como os palestinos existem só porque também existe um inimigo. A ideia que eu pretendo com todas essas pesquisas é tentar trazer um norte, um ponto de partida para poder conseguir entender esse conflito que não é nem um pouco fácil, justamente para pensar de forma mais racional em como efetivamente se pode trazer propostas efetivas de solução. Porque até o momento nada do que foi proposto realmente parece ser um ponto de partida. E entender que a questão palestina não é um problema necessariamente de judeus ou palestinos, de israelenses ou palestinos, e sim um fator externo, uma consequência do imperialismo, eu acho que é um outro ponto de vista que eu gostaria de dar mais enfoque. Eu acho que é isso. Essa foi a minha apresentação. Marta, eu acho que você está mutada. Muitíssimo obrigada, Camila. Desculpem pela apresentação. Vamos ver se depois temos tempo para o debate. Então, se de fato temos tempo para o debate, fiquei curiosa e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Agora vamos passar a palavra a Juliana Carvalho Eliezer, da Universidade de São Paulo, que vai apresentar a comunicação Remember the Children, Daniel Story, o ensino da Shoah para crianças através da linguagem do museu. Por favor, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, professora Marta, prazer em vê-la. Bom dia, Bela, minha colega, meus colegas comunicadores. Eu vou já pedir licença para passar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Conseguem ver os slides? Ainda não.
Ainda não, Ju. Ixi. Tem alguma coisa... Ah, agora vai. Tem alguma coisa errada aqui, gente, desculpa. Eu não Fique sei. calma que isso acontece, fique calma. Eu não estou conseguindo mexer aqui o meu mouse. Napoleão dizia, vistam-me devagar que estou com muita pressa. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo mexer o meu mouse. Isabela, pode dar uma orientação? Eu não consigo fazer muita coisa daqui. Ju, se você quiser tentar sair e entrar de novo, mas eu não sei o que pode ser. É algum problema no meu computador. Acho que agora foi, Ju. Tá Sim. indo devagar. Ah, Agora gente, foi. Ah, desculpa. está fantástico. Imagina, foi agora, Ju. Desculpa, gente. Mil desculpas, tá? Não, isso acontece... Ah, agora foi. Foi algum problema no meu computador. Bom, como a professora Marta disse, eu sou a Juliana, eu vou apresentar esse trabalho, Remember the Children, Daniel Story. Isso, na verdade, é o título de uma exposição do United States Holocaust Memorial and Museum de Washington, D.C. E o meu Juliana, a sua objetivo... orientadora ou orientador, desculpa. Foi o professor Gabriel Steinberg. Ah, eu não ouvi, ok. Não, eu não tinha falado mesmo. Eu desenvolvi esse trabalho, é um TGI, professora. Eu desenvolvi ele no meu último ano da graduação, sob a orientação do professor Gabriel, e a minha intenção foi apurar de que forma o museu se propõe a ensinar a história da Shoah para crianças da faixa etária de 8 a 12 anos, né? Ok. Então, eu visitei essa exposição em dezembro de 2018 e já apareceram algumas questões para mim ali naquele ponto, né? Eu acredito que quando a gente vai fazer a representação da Shoah, em qualquer tipo de arte, lá na Letras, aqui na Letras, na verdade, a gente vê isso com mais enfoque na literatura, mas em todas as artes acontece isso, e também na museologia existe uma problemática da representação, que é inerente à própria representação, né? Como representar, de que forma dar conta desse evento tão abjeto que foi a Shoah. E na museologia, quando o museu vai montar a sua exposição, que é um meio de comunicação por excelência entre o museu e os seus visitantes, ele tem escolhas para fazer. Ele escolhe o que mostrar e ele escolhe o que não mostrar. Nesse caso, o que não mostrar é muito importante, não só porque a gente está tratando da Shoah, que é um tema delicado, mas porque a gente está tratando de crianças aqui, né? As crianças não são mini-adultos, elas têm particularidades de aprendizagem, de desenvolvimento, particularidades não apenas físicas, mas cognitivas, né? E a gente não pode simplesmente reduzir uma coisa que é mostrar para um adulto e mostrar para uma criança, porque ela não é um mini-adulto, né? Esse tema da educação acabou me levando ao Adorno, né? Aquela máxima da impossibilidade de fazer poesia após Auschwitz, mas também em contraponto a isso, a educação como antídoto para a barbárie, né? Então, eu fui buscar as estratégias dos teóricos, dos grandes teóricos da pedagogia, da psicologia infantil. Eu dei aqui destaque para o Piaget, porque nessa faixa etária a que a exposição se direciona, a criança ela já não está mais virada tão para si, ela já é capaz de reconhecer o outro, reconhecer que o outro tem sentimentos, que o outro tem opiniões, né? E demais estratégias que a gente encontra na exposição são o faz de conta, a comunicação com a criança através da brincadeira, a aula passeio, que faz com que a criança construa o conhecimento pela experiência, e sendo que essa experiência é que dá sentido ao ato da educação, né, à aquisição dos conhecimentos. Então, o que o museu escolheu para essa exposição? Ele escolheu faz de conta, através de ferramentas lúdicas e sensoriais, sons, cores, formas, a imersão para que a criança visitante consiga se colocar naquele mundo que a exposição vai mostrar, e a abordagem hands-on,
nessa exposição pode colocar a mão em tudo. O que eles não querem que coloque a mão, eles colocam um acrílico fechando. Então, em tudo pode colocar a mão aqui, não tem aquela história de, tá no museu, não pode tocar em nada. E o museu, o United States Holocaust Memorial and Museum, também escolheu falar de crianças para crianças. Eles têm esse dado aqui, né, que eu coloquei, que foram assassinadas no Holocausto 1,5 milhão de crianças judias, dezenas de milhares de crianças ciganas, 7 mil crianças alemãs que portavam deficiências cognitivas e físicas, e além das crianças dos territórios ocupados, né? E o museu também escolheu partido geral para o particular. Ele fala children, ele quer dizer todas essas crianças, mas aí ele reduz a uma só, que é o Daniel, né? Para que uma represente todas. E esse remember aqui é bem importante também, né? Porque ele é o imperativo do verbo lembrar, como é o zahor em hebraico, que é tantas vezes mencionado na Torá. Então, o Daniel, como eu já tinha, acho que dado a entender, ele não é um personagem histórico, ele é fictício, ele é uma junção de várias histórias reais que o museu colheu, e ele tem semelhanças com personagens da literatura de testemunho, pessoas que viveram o Holocausto, alguns sobreviveram e puderam contar suas próprias histórias, outros não. Eu citei a Ruth Kluger, o Imre Kertész, Elie Wiesel, a Hannah Brady e a Anne Frank, mas há outros, né, que a gente consegue fazer um paralelo com as histórias. Quando a gente entra no percurso expositivo, é como se fosse uma linha do tempo. Então, a gente vai andando, é como se o tempo fosse passando ali. E para isso, para explicar isso, existem esses painéis, né? São painéis com linguagem bem simples, acessível para as crianças, que funcionam como um combinado, ou seja, a criança já sabe o que ela vai ver ali dentro daquele ambiente. Então, aqui era o ambiente da casa do Daniel, era uma casa moderna, ele fazia biscoitos, fazia bolo com a mãe, dá para entrar no quartinho dele, ver como é que era a casa dele. E outros painéis, é essa personagem falando, né? Tem aqui uma página, são páginas do diário dele, tem essa pauta aqui, tem a letrinha dele, cursiva, e ele vai contando como é que ele se sente a respeito de todos aqueles acontecimentos. Então, o percurso expositivo e imersivo serve para que o visitante tente se colocar no lugar do outro. O percurso começa aqui na casa dele, aqui tem a cozinha, que é iluminada, colorida, dá para abrir essa caixinha que tem os biscoitos dentro, e a gente também descobre no cenário, na cenografia da casa dele, que eles são uma família de judeus seculares e eles são alemães, eles falam alemão, eles têm um mapa da Alemanha em casa, eles têm medalhas das pessoas da família que lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra, então a Alemanha é a casa deles. A gente vai andando pela casa, como eu falei, o tempo é como se o tempo fosse passando. Então, em algum ponto ali dentro daquela casa, é como se a gente chegasse em 1933, com a ascensão do nazismo na Alemanha. Então, aqui as cores da cozinha que eram brilhantes, eram coloridas, aqui fortes, tal, a gente já vê que aqui elas são mais sóbrias, a iluminação é menos intensa. E aqui esse corredor é muito interessante, porque essas janelas o visitante consegue subir e abaixar as persianas. Então, é uma espécie de antes e depois. Abaixando a persiana, ele vê aqui a loja da família do Daniel. O Daniel, ele deixa esses bilhetinhos explicando. Ele conta aqui que ele trabalhava na loja da família depois da aula. Depois, os nazistas vieram, fecharam a loja, confiscaram as mercadorias. Aí ele fala a mesma coisa da escola, que ele estudava antes e depois não podia mais. Da natação, que ele gostava de fazer e depois não podia mais. Tudo isso para que as crianças consigam comparar um antes e um depois. E no último cômodo da casa, finalmente, a gente tem essa reprodução de um cartão de identificação da irmãzinha também fictícia dele, a Érica, né? É um cartão marcado com a letra J, em vermelho, que ela precisava carregar, eles todos precisavam carregar para todos os lados. Isso foi um decreto de 1939, e que, inclusive, mandou que os judeus e as judias colocassem um segundo nome para as mulheres Sara e para os homens Israel. Já era um início tanto de pressão psicológica quanto de despersonalização, porque o nome dela não era Érica Sara, o nome dela era Érica, mas eles queriam
já transformar todos em uma massa, e não era só uma questão de controle físico, era uma questão de controle psicológico também. Aqui a gente sai na cidade, né? A gente sai da casa do Daniel, o próximo ambiente é uma rua da cidade, é uma rua à noite, mas a gente logo percebe que não é uma noite qualquer, é a Kristallnacht, né? Que aconteceu entre 9 e 10 de novembro de 38. Então, aqui a gente vê um painel pintado com as ruínas da sinagoga que a família frequentava, incendiada, né, com a fumaça e tal. É uma coisa bem fantasmagórica, eu acredito que é para produzir um certo medo, sim, e uma sensação de um Heimlich, né, o conceito freudiano, em inglês dizem uncanny, em português a melhor tradução que eu encontrei foi o estranhamente familiar. Eles sabem que tem alguma coisa errada, mas não sabem dizer o quê. A gente vai andando pelo percurso expositivo, a gente vê a loja, um cenário da loja da família destruída, um cenário do consultório do médico também era judeu apedrejado, e a gente vê aqui acho que está pequenininho, não dá para ver, mas aqui diz que o parque mudou porque não é que o parque mudou, os judeus que não são mais permitidos dentro do parque, e o espaço público está sendo restrito aos arianos aqui. Através dos... Ju, você tem 5 minutos. Obrigada, Bela. Através dos artefatos e painéis, a gente tem a explicação também da obrigatoriedade de confecção e uso bem visível aqui na roupa da estrela de Davi amarela, de acordo com um decreto do governo alemão de setembro de 41. E aí o Daniel fala no diário dele como ele se sente humilhado, como aquilo é ruim para ele, né? É mais, sim, um mecanismo de controle não só físico, mas um controle do psicológico dos judeus. A gente vê no começo da exposição que a família foi mandada para o gueto de Lodz, em 1941. Então, em toda a exposição, a gente vê os painéis falando: veja como as coisas são agora e compare como elas eram antes. Aqui é a mesma coisa, aqui a gente tem um espaço pequeno em contraponto àquela casa que o Daniel morava com a família. Aqui é um cômodo só, ele é todo feito assim para parecer assim sujo, até a parte do diário aqui está sujinha, a pagininha do diário, pequeno, com uma luz assim bem pouco intensa, né? Para que a criança consiga comparar como a vida desse menino mudou, a família dele também teve a vida mudada. Aqui no diário ele conta das provações que a família está passando. Nessa página, por exemplo, que é de dezembro de 42, ele conta que eles estão tomando uma sopa que é água e um nabo só. Então, o visitante, né, ele tem de 8 a 12 anos, mas ele consegue fazer um paralelo de como a vida desse menino era antes. E, por fim, a gente tem o campo de concentração, né? A exposição não discute as diferenças conceituais que existem, né, entre campo de concentração e campo de extermínio. Isso não é discutido. No começo da exposição é dito que a família é enviada para Auschwitz, que até o Raul Hilberg chama de Killing Center, mas a diferença não é discutida porque eu acredito que as crianças ainda não consigam alcançar. Ao contrário dos outros ambientes da exposição, a gente só consegue ver esse pelo lado de fora. A gente tem aqui o painel com o barracão, a cerca, né? A gente passa aqui fora da cerca, que para mim é um recado do museu, que ninguém jamais deveria ter entrado ali dentro. E esse recado eu acredito que as crianças consigam alcançar sim. E aí há monitores de vídeo que passam algumas imagens que são imagens verdadeiras, né? Imagens do acervo. E é explicado que o pai do Daniel e o Daniel sobreviveram, mas a mãe e a irmãzinha dele nunca mais foram vistas. Não é dito o que acontece com elas, mas apenas é dito que o pai e o menino nunca mais as encontraram. Funciona como um epílogo da exposição, 2 salas contíguas, uma abriga material audiovisual, aqueles telefones que a gente pega em museu para ouvir informações e fotos também, e tem ali uma bancada e material de escrita, material de desenho para que as crianças façam desenhos, escrevam cartas para o Daniel, e tem essa caixa de correio onde as crianças podem colocar, o que ajuda o museu a entender o impacto que a exposição teve, como que foi esse impacto
no visitante. Eu acredito que seja isso, é o que eu tinha para dizer. Eu agradeço por terem escutado. E aqui está a bibliografia, meio grande, mas se alguém quiser também eu posso mandar por e-mail, não tem problema. Muitíssimo obrigada, Juliana. Extremamente interessante. É sempre um grande desafio para educadores, professores e pessoas que trabalham em museus imaginar, pensar uma forma de transmitir as vivências dos judeus que foram massacrados na Shoah para crianças. É uma questão extremamente polêmica e difícil de pensar. Então, a sua pesquisa é muito interessante. Talvez isso até sirva de modelo para outros museus, para escolas, enfim. Muito, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para Gabriel Richard Barbosa Rodrigues e Ivan Mendonça Shor. Ambos vão falar sobre a pesquisa Ressentimento e Justiça Moral, a recepção do julgamento de Eichmann na imprensa judaica no Brasil. Vocês têm 20 minutos, 10 minutos cada. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Acho que o Ivan vai compartilhar os slides. Bom dia, gente. Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Sim, perfeito. Todos conseguem ver, que bom. Então vamos começar, não é? Primeiramente, meu nome é Gabriel Richard Barbosa Rodrigues. Eu sou do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou voluntário do Programa de Iniciação Científica. Eu sou Ivan Mendonça Shor, também voluntário PIBIC do IH. E nós vamos apresentar o trabalho intitulado Ressentimento e Justiça Moral, a recepção do julgamento do Eichmann na imprensa judaica no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, entre os anos de 1960 e 1990. Nós vamos focar na imprensa judaica no Brasil e nos Estados Unidos. A nossa orientadora é a professora doutora Mônica Green. Primeiramente, indo à introdução, é importante colocar de onde está vindo essa pesquisa. Não é? O Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos e Árabes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, UniEJ, foi criado em 2008 e se dedica ao ensino e à pesquisa na área de estudos judaicos e árabes. É também um laboratório do Instituto de História da UFRJ, associado principalmente, mas não exclusivamente, à área de História Contemporânea. É formado por professores universitários e estudantes de graduação e pós-graduação que lecionam e pesquisam nas áreas de História, Ciências Sociais, Filosofia e Letras. Agora iremos tratar diretamente da pesquisa em desenvolvimento no UniEJ. Né? Nossa pesquisa trabalha com a referência do julgamento de Eichmann para entender suas consequências e repercussões na opinião pública relacionadas ao ressentimento, e é importante dizer que ela está em sua fase inicial de desenvolvimento. Indo aos pontos, o julgamento de Eichmann em Jerusalém, em 1961, representa um ponto de inflexão a partir do qual um novo léxico moral sobre a violência da guerra e sobre o genocídio se impõe. É preciso reconhecer o contexto no qual o julgamento de Eichmann acontece. No cenário pós-Segunda Guerra, as vítimas não tinham espaço público para expressar suas experiências de sofrimento durante a Shoah. Isso é demonstrado no julgamento de Nuremberg, no qual a acusação se apoia em documentos e fontes burocráticas para montar o caso contra os algozes nazistas. A identidade da vítima, em termos afetivos e morais daquele contexto, pouco a pouco se transforma. O julgamento do Eichmann serve como um evento histórico que transforma o papel da vítima, recebendo um foco central no processo da acusação, deslocando então do centro do julgamento os documentos e fontes burocráticas. O julgamento deixa um legado de implicações de natureza moral que reforça com legitimidade as bases da indignação e do ressentimento de vítimas e de violência extrema. Né? De violência extrema.
É preciso pontuar também o legado tanto simbólico quanto prático no âmbito moral e jurídico que tem o julgamento de Eichmann, sendo ele base, por exemplo, para as comissões da verdade após o apartheid na África do Sul e após a ditadura civil-militar no Brasil. Porque é o julgamento do Eichmann que se torna referência para os outros julgamentos em relação a crimes contra a humanidade. Esse trabalho, né, ele tem como objetivo analisar a experiência de desenvolvimento da pesquisa, ressentimento e justiça moral, a recepção do julgamento de Eichmann na imprensa judaica no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina entre os anos de 1960 e 1990. Falando agora da metodologia de desenvolvimento da pesquisa, nós começamos com uma pesquisa sobre o tema, selecionamos as fontes, então articulamos o grupo de pesquisa em reuniões quinzenais, contando com um processo de capacitação dos estudantes para a realização da pesquisa. Tá, mas como ela foi feita na prática, então? A gente teve contato direto com as fontes através de uma divisão individual das revistas, no caso brasileiro, Aonde Vamos, a Nossa Voz, Steam, e a Comentário. No caso estadunidense, a Partisan Review, a Commentary e a Dissent. E no caso argentino, a Nueva Sion. A nossa pesquisa contou, então, com a investigação dos enquadramentos historiográficos do ressentimento e suas novas apreensões na chamada Era dos Testemunhos, que inaugura um novo estatuto para as vítimas de violências extremas na contemporaneidade. Então, a gente vai trabalhar a partir do entendimento do ressentimento como um conceito polissêmico e historicizado e como ele atua na contemporaneidade a partir do julgamento de Eichmann. Análise do julgamento de Eichmann e do seu papel catalisador relacionado à virada afetiva, na qual o ressentimento é ressignificado. Então, a gente trabalha justamente um momento histórico em que o ressentimento passa a deixar de ser interpretado como um sentimento tóxico, de conservação e atraso, como em Nietzsche, para se tornar um sentimento moral de embate e protesto. Aqui tem algumas fotos nossas, de reunião do NIES, uma foto minha e do Gabriel pesquisando também, só para ilustrar. Bem, vamos então agora aos referenciais teóricos da nossa pesquisa. Um deles é o Jean Méry, né? Jean Méry, ele foi um sobrevivente do Holocausto e um intelectual austríaco que tinha quase nenhum contato com o judaísmo, mas por ter ascendência judaica foi levado a um campo de concentração. Abre aspas. Mas meus ressentimentos estão ali para que o crime se torne realidade moral para o criminoso, para que ele se veja implicado na verdade do seu ato. Nos 20 anos consagrados a refletir sobre tudo o que me sucedeu, penso ter compreendido que o perdão e o esquecimento, forçados mediante pressão social, são imorais. Fecha aspas. Esse fragmento, ele condensa o cerne do que guia a nossa pesquisa. Ou seja, o ressentimento como um sentimento moral que ganha uma outra acepção, um outro sentido, uma virtude moral para as vítimas de violência e de violações, em que o perdão e o esquecimento para esses traumas não são uma possibilidade de reparação. O nosso segundo referencial teórico é a Hannah Arendt, uma pensadora contemporânea alemã de origem judaica, como referenciado no slide. Apesar de todos os esforços da acusação, todos podiam ver que esse homem não era um monstro, mas era, de fato, difícil não suspeitar de que ele era um palhaço. E já que essa suspeita teria sido fatal para todo empreendimento, e também difícil de sustentar, tendo visto o sofrimento que eles e seus iguais haviam causado a muitos milhões de judeus, suas piores palhaçadas eram dificilmente notadas. Essa citação da Arendt é emblemática, né, da questão do ressentimento e suas consequências nas categorias moral, mental e linguística, nas quais são encaixados os perpetradores de crimes de extrema violência, sendo, no caso, o Adolf Eichmann. Ela busca reconhecer a forma com que o sofrimento, que é um dos principais geradores do ressentimento, age na forma com que as vítimas constroem as suas narrativas. Além disso, é preciso pontuar que a visão da Arendt, quanto se refere à capacidade de todos enxergarem
que Eichmann não era um monstro, mas ele era um palhaço. Ele é, de certa... Essa visão ela é precipitada, tendo em vista a nossa pesquisa sobre a opinião pública na época. Mas, tendo dito isso, é importante também pontuar que essa questão da obviedade da Hannah Arendt se constitui como uma subjetividade da própria autora. Ainda, nos referenciais teóricos, temos também a Shoshana Felman, né? Sobre ela, é uma crítica literária israelense, também com cidadania estadunidense, que estuda literatura francesa, psicanálise e testemunho. Ela passou pela Universidade de Grenoble-Alpes e lecionou na Universidade de Emory e Yale. Abre aspas. Nesse contexto, há uma monumental contemplação do passado que poderá gerar algum efeito em quem se sente contemplado por esse discurso. Em tempo, esse discurso monumentalizador da acusação não está a par da escrita dos grandes, e sim dos mortos. Não aqueles que fazem ou fizeram história, e sim aqueles que foram sujeitos à história. Fecha aspas. Então, Shoshana aí, ela está sintetizando o que seria uma história jurídica monumental, compreendendo o mundo inteiro como palco e auditório do tribunal em Jerusalém. A autora enxerga as vítimas como as mais proeminentes expositoras da relação memorial entre direito e história, enxergando elas como o centro narrativo. Agora, vamos aos resultados parciais. Tá? O primeiro que eu vou citar é o jornal Unseres Team, do qual eu fui responsável por pesquisar. O jornal Unseres Team ele foi fundado em 1947, era um semanário escrito em Yiddish e em português, com ênfase em matérias políticas nacionais e internacionais. Foi criado por militantes de esquerda, editado em São Paulo. Ele tinha como o principal articulista o jornalista Horácio Chester, né? E o jornal durou até 1962. Então, nessa fonte, até agora, foram levantadas manchetes e trechos textuais que demonstram a atmosfera do julgamento de Eichmann, né? Em que as vítimas do Holocausto têm suas vozes ecoadas como um alívio, em um estabelecimento de uma nova linguagem e escuta sensibilizada com os traumas das vítimas. É mencionado em uma matéria jornalística, por exemplo, o insulto de um espectador do julgamento que se dirige a Eichmann, chamando ele de cão sanguinário, assim, ele grita, né? Também é possível observar na imagem selecionada que vocês aí estão vendo, uma manchete em que Adolf Eichmann é designado como monstro nazista e cínico bandido, sendo exemplos de manchetes encontradas na pesquisa que fazem referência a Eichmann, né? Monumentalizando o ressentimento dessas vítimas. Nessa mesma matéria, né, que está referida na imagem, se fala da comoção da autoridade política israelense, a Golda Meir, que chorou durante as falas das vítimas no julgamento. Dessa forma, preliminarmente, esses achados nas fontes têm comprovado a nossa tese de pesquisa, porque pela primeira vez o estatuto da vítima ele se constrói. Aqui eu pesquiso intelectual de esquerda, judaico dos Estados Unidos, contando com contribuições de grandes figuras, como Hannah Arendt, Auerbach, Simone de Beauvoir, Foucault, Susan Sontag, entre outros. Essa foi uma revista com uma grande pluralidade de temas também, incluindo política, economia, filosofia, cinema, sexualidade e literatura. Na Partisan Review, a gente encontrou muitas discussões relacionadas ao julgamento de Eichmann, principalmente relacionadas ao relatório da Hannah Arendt para a revista New Yorker, que posteriormente se tornou seu livro, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Nessas discussões foi possível identificar a questão do ressentimento de diversas maneiras, como o Daniel Bell aponta no seu artigo The Alphabet of Justice, a escrita sobre o julgamento, que não foi objetivo em seu sentido de julgar um crime, mas julgou a personalidade do acusado, faz transparecer exatamente as subjetividades de quem escreve sobre ele. Mas, nesse sentido, é importante ressaltar que a maior parte dos autores da revista se colocam contrários à abordagem da Hannah Arendt em relação a Eichmann. Fora algumas exceções, a maioria dos escritores da revista demonstravam um grande rechaço, na verdade, a qualquer tentativa de compreender o Eichmann de uma forma que não servisse para monumentalizar o seu ressentimento,
Ou seja, eles não tentavam compreendê-lo de uma forma complexa, como um exemplo do potencial humano para o mal mesmo. Mas eles optaram por construir uma categoria moral separada para ele e outros que não se encaixavam e que se encaixariam melhor como monstros, retirando talvez um peso que pairava e para até hoje, né, na consciência da humanidade. Já concluindo a nossa apresentação, né, já encaminhando para o encerramento, a gente entende, né, que essa nossa pesquisa ela dá, né, uma enorme contribuição para a consolidação do NIEJ, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Árabes e Judaicos da UFRJ. Ela também promove uma aproximação dos estudantes com o tema proposto, né, do ressentimento, né, enquanto sentimento moral de protesto, né, e também promove uma compreensão aprofundada acerca da historicidade, né, do ressentimento enquanto sentimento moral de protesto. Bom, em relação às nossas perspectivas futuras, a gente acredita que a pesquisa contribui para o entendimento mais complexo de uma formação, né, de uma opinião pública no Brasil sobre o Holocausto a partir dos julgamentos de Eichmann. A gente acredita que ela vai estimular a produção de monografias, teses e dissertações relacionadas ao tema do ressentimento e criar e participar de redes nacionais e internacionais de pesquisadores dedicados ao estudo do Holocausto e seus dilemas morais a partir do julgamento de Eichmann. Essas são nossas referências bibliográficas, pelo menos algumas. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço os dois palestrantes, realmente um tema interessantíssimo, muito instigante. Eu nunca tinha ouvido a expressão era dos testemunhos, já ouvi a era dos nacionalismos, a era das ideologias, a era das utopias, a era dos extremos, mas, bom, extremamente correto, me parece, e bem uma outra abordagem pensar como era dos testemunhos. Também me pareceu muito importante analisar as consequências do julgamento de Eichmann para a situação em outros contextos e latitudes. Sobre isso se sabe muito pouco. Eu teria gostado que vocês falassem mais sobre o conceito de justiça moral, mas entendo que numa apresentação assim não é possível, não aprofundar. E bom, vocês mostraram que na Partisan Review houve muitas críticas ao posicionamento de Hannah Arendt, houve também críticas em outros campos de historiadores que assinalaram inadequações históricas na análise de Hannah Arendt. Eu acredito que o problema mais importante foi o foco dela no Judenrat, na cooperação dos governos judaicos dos guetos, principalmente com essa empresa de extermínio nazista. Mas tem muito para ser analisado. A abordagem de vocês é muito original, instigante, e acredito que sim, que vocês já devem ter entrado ou devem estar entrando numa rede internacional de pesquisadores do Holocausto. A pesquisa de vocês parece muito sólida, então parabéns, e vamos ouvir nossa última palestrante, nosso último palestrante, Guilherme Aragão Cardoso, que vai nos falar da Universidade de São Paulo, que vai nos falar sobre as escolas pioneiras da terra de Israel e o resgate do hebraico como língua vernacular, afirmação e resistência do nacionalismo judaico. Um tema fascinante também. Então, vamos lá, Guilherme. 15 minutos. Guilherme, nós estamos te escutando. O microfone está mutado. Pronto, agora foi, né? Sim. Tudo certo.
Primeiramente, bom dia, caras e colegas. É um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês. Primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora do evento por ter aceitado minha proposta de comunicação. Estendo os meus agradecimentos ao professor e orientador Gabriel Steinberg pela parceria e incentivo. O projeto que apresento ainda está em processo de pesquisa e, portanto, as informações divulgadas são passíveis de alteração. Só uma perguntinha, desculpe interrompê-lo. É um projeto de mestrado ou de iniciação científica? Iniciação científica. Eu estou na graduação da Letras, Português e Hebraico. Pode falar, sim. Não, eu estou só com um problema técnico de passar o slide, é por isso. Aí. Bom, relatar a trajetória do povo judeu é também analisar a complexa atividade linguística desenvolvida nos movimentos variáveis e imprevisíveis da língua que o acompanhou. A língua hebraica foi aliada no esforço incomensurável para a permanência de seu povo na história da humanidade. Como elemento de expressão cultural e religiosa, o hebraico serviu de instrumento para a manutenção e continuidade dos elementos étnicos, parentais, ritualísticos e literários. Como instrumento político, a modernização da língua hebraica inflou os discursos sionistas e estabeleceu estruturas para a construção de identidades coletivas nacionais. A reestruturação do hebraico como língua vernacular foi produto de processos migratórios de judeus à terra de Israel, da construção de colônias agrícolas nesse território, do produto do financiamento de instituições judaicas europeias, do empenho e esforço de sujeitos que se dedicaram politicamente no ideal hebraísta de nação, e, de maneira particular, da atuação das escolas pioneiras no ensino do hebraico como língua de comunicação e instrução. O papel social e político desenvolvido nas escolas e pelos educadores é peça essencial para compreender a afirmação do sentimento comum de um judaísmo pátrio. A partir de 1882, o fenômeno linguístico se desenvolveu nos primeiros assentamentos agrícolas por meio do empreendimento político de Eliezer Ben Yehudá e aliados. O plano consistiu em adotar a língua hebraica como língua legítima nas colônias por meio de 7 estágios. Comunicar entre os judeus da diáspora, criar uma sociedade hebraico-falante, construir escolas hebraicas, instituir o método de ensino hebraico pelo hebraico, produzir jornais locais em hebraico, escrever um dicionário de hebraico moderno e antigo e criar um conselho linguístico. O projeto de Ben Yehudá repercutiu, ganhando aliados e opositores, e a complexa realização de tal empreendimento precisou de respaldo político e financeiro. O financiamento das colônias e, consequentemente, da construção de escolas foi o fator fundamental para o exercício do projeto cujo trabalho triunfou. O êxito da revolução linguística saiu de parceria com a renovação do povo judeu e seu retorno em massa à terra que chamariam mais tarde de pátria e nação. Entre os agentes que atuaram na hebraicização dos colonos, a escola verificou-se como espaço que formou gerações à luz de uma ideologia nacionalista. De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, a escola opera na transmissão de um patrimônio cultural concebido como uma propriedade indivisa do conjunto da sociedade. Nesse sentido, a dinâmica da relação entre a língua, a escola e o nacionalismo se converge para a compreensão do hebraico como ferramenta de construção, afirmação e resistência de uma nação. Diante desse panorama, compreendemos que as escolas pioneiras representaram as primeiras formas institucionais do pré-Estado de Israel, porque se ocuparam das demandas coletivas, das demandas sociais, as quais, consequentemente, deram início às representatividades políticas locais de sujeitos hierarquizados e legitimados, desenvolvendo-se, portanto, como uma organização reguladora.
Somado a isso, o espaço escolar construiu e reproduziu valores simbólicos, sociais e políticos que reverberaram nas estruturas identitárias das novas gerações, caracterizando assim a língua como parte integrante e indissociável dos indivíduos que compunham o pré-Estado-nação. A colônia agrícola Rishon-LeZion, fundada em 1882, construiu no ano de 1886 a primeira escola moderna, Beit Sefer Aviv, cuja língua de instrução fora o hebraico. As condições precárias de estrutura, a falta de professores, o improviso e a escassez de materiais didáticos em hebraico compuseram a situação incipiente dos primeiros espaços educacionais. Os materiais didáticos para o ensino fundamental foram limitados. Nós, professores, fomos quase mudos, gaguejávamos e falávamos com nossas mãos e olhos. O foco principal da instrução foi a conversação em hebraico e a memorização de palavras e frases. Isso foi ensinado com a ajuda de imagens e algumas canções e jogos existentes. Leitura e escrita também foram ensinadas. Qualquer menina que tivesse completado 4 anos de escolaridade em Rishon LeZion foi considerada qualificada para atuar como professora. Com o fluxo imigratório crescente, as colônias se tornaram espaços múltiplos linguísticos que desafiaram o controle e a institucionalização de uma única língua. Yiddish, russo, romeno, árabe, judeu-espanhol são exemplos de idiomas que integraram a diversidade etnolinguística da colônia. O financiamento do grupo filantrópico do Barão de Rothschild, em 1884, contribuiu com a produção e impressão de livros didáticos, a contratação de professores, a edificação de novas escolas, a manutenção financeira desses espaços e a compra de terras para a sede das próprias colônias. No ano de 1892, a Fundação financiou a construção do primeiro jardim de infância francófono, na colônia de Zikron Yaakov. O grupo judaico-filantrópico alemão Hilfsverein der Deutschen Juden, desde sua fundação em 1901 em Berlim, também financiou de escolas pré-primárias até escolas técnicas, como a Technion em 1913. Todavia, o subsídio não fora gratuito e meramente benevolente. Houve imposição cultural por meio do ensino da língua francesa e alemã. A determinação das línguas europeias fora justificada sob a premissa de sê-las as mais cultas línguas que proveriam o acesso ao desenvolvimento tecnológico do mundo moderno. Alemão ou francês, a base do discurso foi igualmente colonialista. Entretanto, a resistência à imposição cultural e dominação linguística fora instaurada e exercida pelos professores hebraístas e pela população que já havia interiorizado a língua hebraica como expressão do sentimento nacionalista. Uma série de revoltas contra os funcionários do barão foram desencadeadas em várias colônias, Rishon LeZion em 87, Zikron Yaakov em 88, Ekron em 89. Nesse mesmo ano de 89, o barão foi compelido a entregar o patrocínio dessas colônias à Associação de Colonização Judaica de Londres. Um curto período de depressão e declínio se instaurou devido à ausência de uma administração e gerenciamento das colônias. Mas em 1908, a influência francesa foi erradicada e a língua francesa substituída pelo hebraico como língua de instrução para todos os assuntos. No ano de 1913, no Seminário de Jerusalém, escola financiada pela Hilfsverein, um grupo de professores e alunos ocuparam-na como protesto à hegemonia da língua alemã. Alguns policiais entraram na escola expulsando à força os 18 professores dissidentes. Os alunos se simpatizaram à causa e abandonaram as salas de aula e deixaram o edifício da escola. Em resposta à brutalidade ocorrida em Jerusalém, alunos e professores em Haifa também paralisaram as atividades nas escolas de Hilfsverein. A onda de protestos e paralisações obrigou o diretor alemão a pedir demissão.
Em 1914, as escolas do grupo alemão reabriram as portas com o hebraico como língua oficial de instrução. Se resistir é uma necessidade social, então a resistência deriva de expressões coletivas e organizadas, cujas raízes estão fixadas no sentimento de pertencimento étnico, religioso, cultural e político. Tal pertença fora afirmada e renovada pela objetividade da modernização do hebraico, cujo processo se iniciou nas escolas, espaço no qual fora articulada as relações de dominação e poder. Guilherme, você tem 5 minutos. Ok, já estou terminando, obrigado. Assim conhecida e reconhecida em toda a jurisdição de certa autoridade política, ela, a língua, contribui, por sua vez, para reforçar a autoridade que fundamenta sua dominação. Ela, a língua, assegura de fato, entre todos os membros da comunidade linguística, o mínimo de comunicação, que é a condição da produção econômica e mesmo da dominação simbólica. Assim, à escola fora atribuída o papel de autoridade política, capaz de organizar e unificar discursos políticos e mobilizar a população. As escolas pioneiras foram organizações que buscaram resolver as necessidades locais por meio da educação, instrução e capacitação de indivíduos com o interesse de construir uma nação fixada na língua hebraica, pois no processo que conduz à elaboração, legitimação e imposição de uma língua oficial, o sistema escolar cumpre a função determinante de fabricar as semelhanças, das quais resulta a comunidade de consciência que é o cimento da nação. Por intermédio de seu poder de atestação, o hebraico recebeu uma eficácia jurídica, porque consistiu objeto de linguagem das normas sociais, do direito e de posição social. A imposição do hebraico moderno contra as línguas europeias fez parte das estratégias políticas destinadas a assegurar a eternização das conquistas do sionismo, pois reformar a língua, expurgá-la dos usos ligados à antiga sociedade e impô-la assim purificada é o mesmo que impor um pensamento igualmente depurado e purificado. A escola não se trata, em suma, apenas de ensinar o funcionamento da língua e difundi-la, mas de fazer reconhecer um novo discurso de autoridade, com seu repertório lexical político, termos de estilo e referência, figuras de linguagem e representação do mundo social por ela veiculada. Nesse sentido, as escolas pioneiras, enquanto instituições de pré-Estado, promoveram paulatinamente a naturalização da língua hebraica como estrutura de natureza social das novas gerações e de imigrantes judeus dispostos a aceitar as novas condições sociais. Essa investidura exerceu uma eficácia simbólica real pelo fato de transformar a futura geração em produto de uma nova identidade. Este indivíduo renovado percebeu a necessidade de resistir a qualquer corpo político ou simbólico que interrompesse a continuidade do projeto nacionalista, mesmo que a resistência fosse travada entre semelhantes. Para finalizar, a língua hebraica, portanto, atribui-se o papel protagonista na cristalização do espírito coletivo judaico moderno. As escolas pioneiras agiram como organizações controladoras na produção de valores e capitais culturais que foram naturalizados nas novas gerações, resultando em sujeitos convictos de seu pertencimento e, portanto, defensores de suas identidades vernáculas. E aqui eu encerro a minha apresentação, a bibliografia utilizada para poder fazer esse breve resumo do projeto de pesquisa. É isso. Muitíssimo obrigada, Guilherme. Realmente tema, uma temática sobre a qual quase não se fala aqui no Brasil, não tem nada escrito. Quando você acabar a pesquisa, eu gostaria de ter uma cópia dela para, se você assim o permitir, usá-la na disciplina introdutória de sociedade israelense que eu ministro na graduação. Pensar o ensino da língua hebraica como
realmente um movimento de resistência extremamente importante, porque muito se pode falar sobre o Estado de Israel, mas tem uma façanha cultural inédita na história, que é o ter feito renascer a língua hebraica para a comunicação na sua oralidade, não para a comunicação no dia a dia. Então, isso é um fato histórico e cultural extremamente importante. E, bom, na Guerra das Línguas, que se travou na Palestina e depois, no início, nos primeiros anos, talvez, do Estado de Israel, o hebraico foi um grande vencedor. Muitíssimo obrigada. Eu não sei quanto tempo temos agora, se há espaço para que vocês ou que os ouvintes façam perguntas aos palestrantes. Quem pode me responder? Isabela? A gente ainda tem 30 minutos, Marta. Quanto? 30. Ah, porque tem menos participantes dos que geralmente tem. Então, temos Isso. bastante tempo para o debate, o que é uma felicidade, para dizê-lo de algum modo. Eu não comentei nada sobre a apresentação da Camila. Eu gostaria de saber que fontes a Camila usou. E me parece que sim, que abordar esse conflito entre israelenses e palestinos como um efeito do imperialismo europeu no Oriente Médio, mais precisamente do imperialismo britânico, pode iluminar certas questões. Com certeza pode iluminar certas questões. Me parece, humildemente, que você poderia ter assinalado o petróleo árabe, não, como uma variável extremamente importante no comportamento do Império Britânico em relação aos conflitos que começam na década de 20 na Palestina entre árabes e judeus. Isso vale a pena de ser mencionado. As cotas talvez tenham também se estabelecido. Os white papers, os livros brancos que restringiam a imigração de judeus à Palestina, talvez tenham sido estabelecidos por um interesse britânico muito claro de não se enemistar com países árabes produtores de petróleo. Enfim, eu agora abro este espaço para o debate. Não sei se tem perguntas da plateia, também não sei, é um mistério. 27 participantes. Se tem 27 participantes, com certeza haverá perguntas. Então, quem quer fazer uma pergunta pode levantar a mão ou fazê-la no chat. A Eliane Slatkin tem uma pergunta para o Gabriel e para o Ivan. Ok. Eliane, se quiser fazer a sua pergunta agora, ela só indicou que tinha pergunta. Ok, pode fazê-la agora. Não sei, talvez já não esteja, ou... Acho que ela fez a pergunta um pouco mais acima. A ver, eu só leio parabéns. Gabriel e Ivan, gostaria que vocês desenvolvessem, se possível, a questão da banalização do conceito de ressentimento, tal como estamos vendo no dia de hoje, no dia a dia, na sociedade brasileira. Se puderem, serei grata. Parabéns pelas pesquisas e apresentação. Obrigada. Eu não sei se a sociedade brasileira entra uma reflexão, mas se vocês estiverem dispostos a responder resumidamente, por favor. Acho que é importante, deixa eu só introduzir rapidinho, Gabriel, se quiser falar e tal.
Acho que é importante entender que a gente está tratando de um ressentimento, como a gente falou na apresentação, como um conceito polissêmico, ou seja, com múltiplos significados, e historicizado. Então, esses múltiplos significados, eles surgem em contextos históricos específicos. O ressentimento que a gente está analisando, ele está justamente numa virada de significado, em que ele deixa de ser um sentimento tóxico, como é para Nietzsche, por exemplo, e aí ele se torna um sentimento moral de protesto. É um pouco complexo para explicar exatamente, mas o ressentimento específico que a gente está falando não é exatamente o ressentimento que a gente poderia enxergar hoje no contexto brasileiro, contemporâneo e tal. Acho que são dois ressentimentos diferentes. Acho importante pontuar isso. Eu acredito que vocês estão falando mais quase de uma categoria moral, uma categoria ética, e não um sentimento assim, e não de um sentimento. De fato, tem bastante escrito sobre olvidar, esquecer ou perdoar na Argentina em função dos 30.000 desaparecidos, até uma frase, estou tentando lembrar os 3 verbos, não esqueceremos, não perdoaremos, e falta um terceiro, vou ver se eu me lembro, e isso tem um compromisso, não é? Esse é um compromisso ético com a história, me parece. Não perdoaremos, não esqueceremos, não perdoaremos, não, me falta o terceiro. Mas eu perguntaria em relação a esse livro da Hannah Arendt tão polêmico sobre julgamento de Eichmann, se vocês fazem alguma crítica ou se vocês endossam alguma das críticas das quais ele foi alvo. Eu me lembro de ter ouvido uma conferência muito importante de uma historiadora israelense, Anita Shapira, que ela se situa não exatamente em um meio termo entre o que seria a história a velha história israelense e os novos historiadores, ou revisionismo histórico. Ele se situa no meio termo e desculpem um barulho do prédio, e nessa conferência ela analisou o trabalho de Hannah Arendt vis-à-vis no julgamento de Eichmann, vis-à-vis o trabalho de Chaim Guri, que também foi correspondente no julgamento de Eichmann, mas por Israel, por um jornal de esquerda israelense. Então, ela mostra que esses 2 escritos vêm de horizontes completamente diferentes. Por um lado, um israelense da primeira geração israelense e, por outro lado, uma judia da diáspora. E Chaim Guri, e também o foco de ambos vai ser muito diferente. Hannah Arendt foca muito no comportamento das vítimas, principalmente do Judenrat. Chaim Guri focou muito, concentrou a atenção no comportamento dos carrascos. E só por isso já os trabalhos são muito diferentes. Me parece que entre os escritos da Hannah Arendt, esse é o que mais polêmicas causou, inclusive de historiadores, Raoul Hilberg, Gershon Scholem, grande amigo da Hannah Arendt, de Walter Benjamin, que achou que nesse livro Hannah Arendt se desvincula do povo judaico. Como vocês pensam essas críticas? Olha, quer falar, Gabriel? Pode falar. Sim. Pode falar, pode falar. Tá. Assim, acho que como você falou, acho esse meio termo o lugar mais saudável para se estar. Assim, diversas pessoas opinaram sobre tudo que a Hannah Arendt falou. Historiadores, cientistas sociais, pessoas de humanas, pessoas que também não têm nada a ver com a área, todo mundo opinou sobre isso. A Hannah Arendt é dura, né? A Hannah Arendt é dura. O que ela fala? Ela fala que houve uma colaboração das vítimas
com os algozes nazistas no processo de extermínio de judeus. Isso é uma coisa que ninguém quer ouvir, né? É uma coisa bem dura. Se é verdade ou não é verdade, talvez não seja nem o propósito nosso de discutir aqui. Mas eu acho que a análise sobre a vítima não tem a ver com se desvincular do povo judeu, qualquer coisa assim. Tem a ver com um olhar para si. Tem a ver com, assim, falar do Carrasco, e a Hannah Arendt fala, porque ela fala do Eichmann, ela fala do Carrasco, de certa forma mais fácil do que falar da vítima, do que falar das escolhas, mas a Hannah Arendt, em momento nenhum, fala que as vítimas são mais ou cruéis. Ela faz uma análise bem sóbria, eu acredito assim, do que elas fizeram para sobreviver e do que elas achavam que estavam fazendo para salvar o maior número de pessoas possíveis, porque dentro da realidade do Judenrat, as pessoas que estavam ali, algumas vezes, pode dizer a maioria, a minoria, assim, não tem nem como saber de verdade assim, o que passava na cabeça das pessoas, mas muitas pessoas vão dizer que elas estavam naquele lugar, por quê? Porque alguém tinha que estar ali, e quem está ali pode salvar o maior número possível de judeus. Então, as pessoas tomavam decisões difíceis. E a Hannah Arendt vai dizer, olha, as decisões que essas pessoas tomaram talvez não fossem certas. Talvez elas devessem não colaborar e talvez isso tivesse dado mais certo e tivesse salvado mais judeus no final. É uma discussão pragmática. Aí algumas pessoas vão dizer, não, tem um exemplo tal de que não colaboraram e aí os judeus foram exterminados igual. E aí não, tem um exemplo tal que os judeus colaboraram e foram exterminados. Então, assim, pragmático, mas também não tem muito como saber. Então, acho que o meio termo talvez seja o lugar mais saudável para se estar. Ok, Ivan, só uma coisinha, depois eu passo a palavra ao Gabriel. Eu não estava falando de todos os que opinaram, estava falando de algumas pessoas estudiosos do Holocausto, Raul Hilberg, que opinaram, Lucy Davidovich e outros historiadores, porque, no final das contas, a França capitulou depois de 3 meses, a Polônia depois de 3 semanas, Hitler foi invadindo estado após estado sem nenhuma resistência, porque uma população civil desarmada deveria resistir. Essa deveria ter resistido. Essa é uma pergunta bastante chave, não? Mas não, eu não estou aqui para atacar a Hannah Arendt, porque eu tenho veneração praticamente, mas não nesse livro. Não a Hannah Arendt correspondente no julgamento de Eichmann. Não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa, senão talvez tenha outras perguntas. Eu queria acrescentar, mas num outro ponto, que eu acho que seria muito importante ressaltar aqui, que talvez não tenha ficado muito claro, ou que, enfim, seja importante mesmo. Eu acho que voltando um pouco ao ponto de que você falou, na experiência argentina, né, dos desaparecidos na ditadura civil-militar, existe, né, a gente citou nos nossos referenciais teóricos, uma diferença muito interessante do ponto de vista do debate historiográfico entre Hannah Arendt e Jean Méry, né, porque enquanto Hannah Arendt ela entende o perdão como algo fundamental para a promoção de uma sociedade, de um futuro de uma sociedade plenamente democrática e saudável, Jean Méry se contrapõe totalmente a essa ideia. Ele vai dizer que o ressentimento, né, ele é o que move e ele não aceita de jeito nenhum o perdão daqueles que daquela sociedade alemã que foi a promotora daquela desgraça que permitiu milhões e milhões de mortos. Né? E, enfim, eu acho que é um dilema, né, paradigmático interessante de se analisar, e eu acho que está na nossa pesquisa justamente como algo de quebra mesmo, né? Nós estamos falando do ressentimento enquanto um sentimento moral de protesto, ou seja, um sentimento que não paralisa, mas mobiliza. Portanto, né, suas repercussões, suas consequências são históricas. Né? Enfim, eu acho que eu queria fazer esse apontamento porque eu acho que é fundamental, assim, só uma colocação extra, a par do que o Ivan já tinha colocado anteriormente em relação à sua colocação, professora. Muito interessante, muito esclarecedor o que você falou. Me parece que para aqui, para a audiência, é extremamente esclarecedor.
Também tem a pergunta que se faz Ruth Kluger, uma sobrevivente do Holocausto, escritora: quem está capacitado, habilitado para perdoar? Quem? É uma grande pergunta. Ela, como sobrevivente do Holocausto, ela pode perdoar em nome do irmão que foi morto diante dela de uma forma terrível? Então, tem vários questionamentos de ordem ética e que são importantes na discussão histórica, com certeza. Alguma pergunta do público para um destes palestrantes que nos compartilharam conosco as suas pesquisas tão interessantes? Sim, Isabela. A Adriana escreveu para a Juliana, só quero lembrar que a gente vai até às 10h30, mas a próxima mesa também começa às 10h30, então a gente precisa terminar um pouquinho antes. Ok, então talvez tenha alguma pergunta aí ou não? A Adriana escreve para a Juliana, se possível. A professora Marta comentou sobre as questões conflitantes na educação do Holocausto. Parece-me que o Museu do Holocausto de Washington tem como indicação etária uma faixa inferior relativamente a outros museus da mesma tipologia. Curiosa para saber a opinião da Juliana sobre isso. Muito interessante. Juliana, por favor. Opa. Oi, Adriana. Estava mutada. Opa. Oi? Desculpa, eu não estava mutada. Juliana, desculpa, por favor. Não tem problema. Então, Adriana, você tem razão. O Museu de Washington realmente tem ele atende uma faixa etária inferior aos outros museus. Na verdade, aconteceu uma coisa interessante. Quando eu estive lá em dezembro de 2018, que foi quando eu fiz a pesquisa, né? A gente tinha essa exposição Daniel Story direcionada à faixa etária de 8 a 12 anos. E uma das exposições, que é a exposição principal, na verdade, eles têm várias exposições itinerantes, algumas temporárias, mas a exposição principal, a faixa etária dela era 13 anos para cima. Com a pandemia, eles fecharam temporariamente a Daniel Story e reduziram a faixa etária da exposição principal para começar a partir dos 11 anos, né? E eu tentei até conversar com eles a respeito disso, mas eles são difíceis de responder mensagem, eles falam que vão encaminham para um monte de gente e acabam não respondendo. Eu tenho uma filha, né? Minha filha tem 10 anos e eu já conversei com ela sobre algumas questões relacionadas, mas eu acredito que eu acho que 11 anos é muito cedo para ter essa experiência da exposição principal, porque ali são usadas terminologias que eu acho que as crianças dessa idade ainda não alcançam. Eu não sou educadora, eu tenho a minha experiência dessa pesquisa apenas, mas eu acredito que foi um pouco precipitado. Eu gostaria que eles voltassem, na verdade, a trabalhar com a faixa etária dos 13 anos para cima. Fica muito a critério dos pais, né? Se vão levar, se não vão levar. Eu não sei como é que está o público. Eu não fiz uma pesquisa de público lá, né? Nem dessa exposição que eu analisei apenas as estratégias, mas eu acredito que é um pouco cedo para tratar de certos temas. A gente viu na minha apresentação que eles não tratam, por exemplo, da distinção entre campo de concentração e campo de extermínio. Tem coisas que eles não tratam tão abertamente, que fica só uma camada assim mais, vamos dizer, uma camada mais, fica ali, como posso dizer, fica uma camada mais inferior, não fica tão superior assim, que essa questão de eles serem alemães e de eles não estarem sendo tratados assim na própria casa. Eu acho que tem coisas que as crianças não conseguem alcançar, né? E eu acredito que 11 anos seja um pouco cedo para lidar com certas terminologias, para lidar com certas questões históricas.
Até porque, não só porque a criança vai se assustar, mas porque eu acredito que ela não consiga alcançar mesmo, ela talvez não consiga entender. O microfone está desligado, Marta. Opa, hoje estou... muito obrigada, Juliana, muito obrigada a todos. Nesta mesa tivemos a sorte de, pelo menos, poder debater um pouco. Eu acho que todas as exposições foram interessantes, cada uma da sua maneira. Me parece também extremamente importante que os estudos judaicos tenham saído de ser um monopólio de pesquisadores judeus, e hoje os estudos judaicos aqui no Brasil são uma disciplina, uma área mais que pode estar sendo pesquisada por alunos pós-graduandos, alunos da graduação de N universidades e de N áreas. E isso é uma grande conquista. Bom dia a todos e temos que sair porque vai entrar a próxima mesa.